Boa noite. Orador do Grande Expediente fala sobre evolução do tratamento e da vacinação contra a Covid. Que as pessoas tomassem conhecimento do que está acontecendo. De repente se acomoda e não avalia se está dando resultado, se essa doença está aí para sempre ou vai embora. Então achei interessante fazer esse comparativo, fazer um paralelo do que acontecia lá em março e o que acontece hoje em setembro de 2021. Psicopedagoga afirma que escrita espelhada não é sintoma exclusivo de dislexia. Antigamente se associava que esse espelhamento era uma patologia, mais voltado para a questão da dislexia. Porém, a gente não pode levar em consideração somente o espelhamento como um problema de dislexia na criança. A gente tem que fazer uma análise com vários profissionais que vão nos dizer realmente se essa criança tem uma patologia como a dislexia ou não. Especialista em medicina fetal explica por que as gestantes devem dormir com o corpo para o lado esquerdo. E na gravidez, o útero ele fica aumentado de tamanho. E a tendência é que se a grávida fica deitada com a barriga para cima, ou ainda de lado direito, comprima essa veia. O vereador Alberi Grando foi o orador do Grande Expediente desta semana. Em seu discurso, falou sobre a evolução do tratamento e da vacinação contra a Covid. Alberi Grando é médico e já esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, o assunto escolhido para o seu grande expediente não poderia ser outro. O parlamentar fez uma comparação do quadro evolutivo da Covid nos últimos 6 meses. Uma avaliação da questão do coronavírus, já que eu sou um profissional da área, sou médico, de lá de março e agora em setembro, 6 meses. Eu achei interessante que as pessoas tomassem conhecimento do que está acontecendo. De repente se acomoda e não avalia se está dando resultado, se essa doença está aí para sempre ou vai embora. Então achei interessante fazer esse comparativo, fazer um paralelo do que acontecia lá em março e o que acontece hoje em setembro de 2021. O tratamento, conforme ele, não teve muitas alterações. Apesar de todos os estudos e da dedicação dos profissionais da saúde, o protocolo se manteve. Desde o começo dessa pandemia, se falava em se descobrir um antiviral que matasse esse vírus. Não se descobriu e acho que não vai se descobrir. Então, a evolução não foi a melhor possível. Houve uma evolução, sem dúvida nenhuma, né? Porque os profissionais da saúde se dedicaram bastante, digamos assim, as medidas independentes do medicamento melhoraram, mas o medicamento em si continua do mesmo jeito. Tem alguns medicamentos que aparentemente têm uma ação não contra o vírus, mas em relação ao substrato onde está o vírus, né, e com isso melhora as condições do paciente. As condições dentro do hospital, na UTI, melhoraram bastante também. Mas eu quis ressaltar que em termos de medicamento não vamos nos iludir. Não existe um antiviral, não existe um medicamento que mate esse vírus. O cuidado é aquele que desde o começo você falou. Evitar a aproximação, o vírus ele pula de uma pessoa para outra, né, espirrando, tossindo. Se não tiver máscara ou ficar muito próximo do outro, com certeza vai ser contaminado. E pior agora ainda com a variante Delta, porque essa é altamente contagiosa, muito mais do que a outra. Então é tipo assim um apelo à população, como eu disse lá na tribuna, parece que a população resolveu que não tem mais o vírus, mas esqueceram de falar com o vírus, ele continua aí. Então, se as pessoas não se cuidarem, usando a máscara, evitar aglomerações, agora começa a esquentar, vai ser mais fácil as pessoas se reunirem, com certeza nós teremos mais um pico dessa doença e que ela, embora não mate, como eu falei na tribuna, muita gente, a complicação é no máximo em 3%, mas isso é o suficiente. Quando tu perde um ente da tua família, não interessa 3%, é 50%. Tu perdeu alguém da tua família.
Mas o vereador Alberi Grando também falou sobre o tratamento da síndrome pós-Covid. Pacientes que sobreviveram ao vírus estão sendo acometidos por diferentes sintomas. Se descobriu depois de um tempo dos pacientes terem alta, que muitos começaram a apresentar alguns sintomas que antes não tinham sintoma. E somando esses vários sintomas, se estabeleceu então que nós tínhamos uma síndrome. Uma síndrome o que é? É um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam alguma coisa. Nesse caso, o pós-Covid. Então, desde a dor de cabeça, a queda de cabelo, perda de olfato, dores musculares, principalmente dores musculares, né, dores articulares, problemas gastrointestinais. Isso tudo mostra que a pessoa passou pelo Covid, já, digamos assim, resolveu o seu problema, não tem mais o Covid, mas o sintoma continua ali. Então há a necessidade de se cuidar disso aí. Quem tem um familiar que teve a doença, é importante que se investigue se começar a aparecer sintomas estranhos. Desde perder a capacidade de concentração, perder a memória, né, tontura. Isso pode sim ser uma consequência, uma sequela do pós-Covid. E veja bem, às vezes a gente tem notado que isso é igual, quem sabe até pior do que a própria doença. A doença passou bem, estava no hospital, recebeu todo o apoio. De repente já teve alta, está em casa e começa a aparecer alguns sintomas que caracterizam essa síndrome. Isso é muito ruim. Por isso que eu optei em fazer esse tipo de apresentação, usando as minhas prerrogativas de ser um profissional da saúde e achando que com isso eu posso ajudar alguém. E esses sintomas pós-Covid, existem estudos, alguma coisa assim, de quanto tempo ainda eles podem perdurar? Não se tem. O que se sabe, um estudo lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo, é que 60% aproximadamente das pessoas que tiveram Covid vão ter a síndrome pós-Covid. Não se tem ainda, não se sabe quanto. Até porque, como eu tentei mostrar ali, o vírus, as consequências desse vírus estar conosco, aparecem em qualquer órgão. Pode ser no rim, pode ser no pulmão, pode ser no intestino, pode ser nas articulações, pode ser a parte dermatológica, na pele. Não se sabe onde é que ele vai atacar. Essa é outra característica desse vírus que chegou aí, aparentemente, para ficar mais tempo. O orador do grande expediente finalizou o seu pronunciamento comentando os dados referentes à vacinação no Brasil. Segundo ele, a distribuição de doses iniciou tarde no país, mas o avanço mostrou o esforço dos gestores públicos. Atualmente, pouco mais de 60% da população recebeu a primeira dose e 30% estão com o esquema vacinal completo. Infelizmente, e aí vem o infelizmente, o Brasil arrancou tardiamente na vacinação. Quando tinha países que lá em março, eu mostrei num gráfico, já tinha 30%, 40% das pessoas vacinadas, no Brasil não tinha começado ainda. E se mostra lá em março do ano, no final do mês de março, que nós estávamos muito aquém de países tipo Estados Unidos, da China, Israel principalmente. Lá em março, dia 31 de março desse ano, Israel estava com 65% da população vacinada. E nós patinávamos ali em torno de 2%, 3%. Chegamos já em 31% da vacinação completa. Isso é muito bom, isso é muito importante. É sinal que nossos administradores, nossos gestores estão se esforçando bastante, sem dúvida nenhuma. E prova é isso aqui, Passo Fundo, né, tendo um trabalho excelente nessa parte de vacinação, ganhou um prêmio a nível estadual pela vacinação que fez. Hoje, 70% das pessoas em Passo Fundo já tem no mínimo a primeira dose da sua vacina. A primeira dose ela vai ajudar bastante. Agora, o que vai resguardar a pessoa e que se ela for acometida pela doença não vai ter complicação séria é a segunda dose, sim. Naquelas vacinas tem 2 doses, tem vacina que é uma dose só, então já está completa a sua vacinação. Mas nós sabemos hoje que a segunda dose é que dá garantia de que se pegar a doença vai ter sintomas não tão graves. Isso é muito importante.
E no próximo bloco nós vamos falar sobre a escrita espelhada e também por que as gestantes devem dormir com o corpo para o lado esquerdo. Nós já voltamos. Virar mãe é uma experiência incrível, cheia de mudanças e surpresas e muita vontade de pedir socorro! E agora, aquela que tudo sabe como conseguir um salário maternidade. Tcharam! Mamães de primeira viagem já podem apertar o cinto. Toda mulher que contribuiu no INSS nos últimos 10 meses e teve um filho, adotou ou teve um aborto espontâneo, tem direito ao salário maternidade. O valor depende da situação da trabalhadora, mas normalmente o auxílio dura 120 dias. Se você está desempregada, precisa verificar no posto do INSS se tem direito a receber o benefício. Para consultar sua situação, solicitar seu dinheirinho ou tirar qualquer dúvida, é só ligar no 135. Moral da história! Toda mulher que contribuiu nos últimos 10 meses ao INSS tem direito a até 4 meses de salário maternidade. Se você está desempregada, precisa checar no posto de atendimento se sua situação permite o benefício. E para qualquer dúvida, é só ligar no número 135 para esclarecer tudo, tintim por tintim. E novamente, a Super Socorro salva o dia, provando que toda mãe pode aproveitar os seus direitos. E quando a próxima dúvida aparecer, você já sabe quem chamar. Um dos momentos mais especiais para os pais é quando os filhos começam a escrever as primeiras palavras. Trata-se de um processo que transfere autonomia e conhecimento à criança, mas em alguns casos este início pode acontecer com letras ou números invertidos. É o que chamamos de escrita espelhada. A psicopedagoga Michele Naitsky explica que isso faz parte do aprendizado e não é um sintoma exclusivo de dislexia. O espelhamento, ou a escrita espelhada, como também é conhecido, é um processo muito comum no desenvolvimento inicial da leitura e escrita das crianças, aproximadamente lá pelos 6 anos de idade, mas isso não é uma regra, isso também pode ocorrer com crianças um pouco menores, quando elas estão começando todo o processo de letramento, ou seja, de reconhecimento de letras. A alfabetização mesmo seria apenas com 6 anos. Esse processo de espelhamento que estamos falando refere-se à escrita espelhada, onde a letra vai estar espelhada, vai estar numa grafia que não é a convencional e não é aquela esperada por nós. Vamos supor a letra E. A letra E, quando nós escrevemos, ela tem as perninhas voltadas para um lado. Essas perninhas, quando no espelhamento, estão voltadas de uma forma que não é a convencional, não é a esperada por nós. Este espelhamento é um processo muito mais comum do que a gente imagina. Eu posso ter passado, você pode ter passado, o seu filho pode ser que passe por este processo também. Então ele acaba sendo muito mais comum, mas nós como adultos acabamos não esperando isso. Então a gente se assusta um pouco nesse momento. Antigamente se associava que esse espelhamento era uma patologia, mais voltado para a questão da dislexia. Porém, a gente não pode levar em consideração somente o espelhamento como um problema de dislexia na criança. A gente tem que fazer uma análise com vários profissionais que vão nos dizer realmente se essa criança tem uma patologia como a dislexia ou não. O espelhamento não pode ser considerado uma patologia. Principalmente nos estudos de Piaget e Vygotsky, eles já cortam essa possibilidade fora. Nos estudos mais recentes, datados de 2010 até o presente momento, já houveram novas descobertas acerca do espelhamento.
Entretanto, ainda há muito que se descobrir. O espelhamento é um processo muito comum, mas é preciso muito estudo para se chegar a entender 100% do que acontece. Mas é importante também a gente levar em consideração que cada criança é única. Pode ser que a criança passe pelo espelhamento, como pode ser muito comum que ela não passe por esse processo. Atualmente, sabemos que do 0 aos 6 anos, a criança está em pleno desenvolvimento cognitivo, sendo esta a fase mais importante na sua vida. Essa fase vai fazer com que a criança consiga aprimorar a sua fase do ler e escrever na alfabetização aos 6 anos. O processo que vem antes a gente chama de letramento, o reconhecimento das letras, o processo de começar a aprender a escrevê-las, o traçado. Então, são fases muito importantes. É preciso também trabalhar a tesoura, você trabalhar o amassar a massinha, rasgar papel, brincar com pinças. Então, todos esses processos, eles são essenciais para que a criança consiga escrever depois. Esse processo de pré-escrita é extremamente necessário e precisa ser respeitado. Ou seja, nós não podemos forçar uma criança a escrever ou ler quando ela ainda não está preparada. A gente precisa respeitar o processo de amadurecimento da criança, para que assim ela consiga desenvolver no seu momento correto. O processo da escrita é um processo muito delicado, pois a criança está criando, construindo o seu aprendizado. Dos 6 aos 8 anos é um momento muito sensível, onde a criança vai compreender sobre a lateralidade. Essa lateralidade ela só começa a ser compreendida mesmo nesse período. Ou seja, antes deste período, é muito difícil que a criança já tenha uma total compreensão de que lado a letrinha deve ficar. Por isso que hoje em dia, muito se defende que não se deve começar o processo de alfabetização escrita antes que a criança esteja preparada. Além da lateralidade, para a questão do espelhamento, é necessário levar em consideração vários outros fatores, como a tonacidade, o músculo, a maneira da pega. Todos esses processos, eles são muito sensíveis e a criança pode acabar confundindo e tendo dificuldades mais adiante se ela não tiver maturidade e compreensão para tal entendimento. Esse processo de entendimento, ele vai se aprimorando ao longo da vida estudantil da criança. Espera-se hoje que o espelhamento já não seja mais um problema a partir dos 8 ou 9 anos de idade. O processo da escrita, ele é um processo que a criança ainda está compreendendo o que é linguagem, como ela se dá, vai conseguir colocar um significado na palavra que ela está escrevendo. Por isso que a gente fala que é um processo muito sensível e que não deve se pular etapas para tal. E agora eu quero conversar com você, gestante, que está acompanhando esta edição do Jornal da Câmara. Aquela história que provavelmente já ouviu sobre as melhores posições para dormir não é mito ou receita de avó. Uma especialista em medicina fetal afirmou que ao deitar o corpo do lado esquerdo, a veia responsável por levar o sangue até o coração não é comprimida, oferecendo mais conforto e menos riscos de complicações para a mãe e para o bebê. A orientação, então, é que as gestantes priorizem o decúbito lateral esquerdo. O que é isso? É priorizado que se deite sobre o seu lado esquerdo. Por que isso? Porque do lado direito do abdômen da mãe passa uma veia de grosso calibre, que é a veia cava inferior, que faz todo o retorno venoso da parte de baixo do corpo da mãe para o coração. E na gravidez, o útero ele fica aumentado de tamanho. E a tendência é que se a grávida fica deitada com a barriga para cima. Ou ainda de lado direito, comprima essa veia. E comprimindo essa veia, a tendência é que diminua esse débito cardíaco em 10 até 30%, esse retorno de sangue para o coração. E isso pode causar sintomas de hipotensão, como por exemplo, náuseas, sudorese, um suor frio,
mal-estar, tontura, até desmaio. Por isso, então, a gente indica que sempre se opte pelo lado esquerdo quando for deitar. Mas é lógico que não tem como deitar só à esquerda, né? Ninguém aguenta ficar meses deitado só do lado esquerdo. Então, sim, pode intercalar lado direito, um oblíquo, né? Às vezes até um pouco a barriga para cima, desde que isso não te cause nenhum sintoma, não te dê tontura, não te cause mal-estar. Mas sempre que lembrar, vira para a esquerda, que é a melhor forma da grávida, com o abdômen bem globoso, dormir. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira termina aqui. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!